Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um domingo, dia 14 de junho, para o estudo da nossa revista, no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no primeira parte dos nossos estudos, de Atos. Estamos no estudo 28 dessa primeira parte, que se divide em duas, a primeira revista, e vamos para a segunda revista. Já estamos aí no estudo 28, na nossa EBD de Atos, que hoje nós iremos compreender do capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Apenas nesses três nós vamos estudar nesta manhã. Mas antes disso, vamos a algumas comunicações importantes, depois nós daremos prosseguimento. Ainda pedindo aos irmãos que orem pela vida do nosso querido irmão Valmir, ainda lá nas clínicas internado, por causa do coronavírus, da Covid-19, está melhorando a cada dia e nós continuaremos então orando para que Deus possa restabelecer plenamente a sua saúde. Também devemos estar orando e continuar orando pela vida da irmã Deocleciana, nossa diaconisa, que também está internada lá no Dante Pazanese, e aí nós temos que também orar para que Deus dê uma boa recuperação, e entregamos nas mãos de Deus. Sabemos da situação desses dois irmãos, situações que são graves, mas entregamos nas mãos do Senhor. Sempre eu tenho dito, que Deus está sempre no controle e não deixará de estar nessa situação. Também pela vida do nosso irmão Israel, que teve uma torção muito séria no joelho, e carecendo das nossas orações também. Tantos outros irmãos, que nós sabemos que estão enfermos, nós oramos ao Senhor de maneira geral para que Ele possa restabelecer a saúde dos nossos irmãos. O nosso desejo é que em breve possamos ter boas notícias, desses nossos queridos irmãos. E você que conhece algum irmão da igreja que está doente, ore, Deus vai atender a tua oração, porque Deus não precisa mais de intermediários, Temos nosso acesso direto ao nosso Pai Eterno, e você está incumbido de orar em sua casa, em seus lares, por essas vidas que aqui citei, e por demais que porventura vocês conheçam, Pedimos ao Senhor também, todas as vezes que nos encontramos aqui, e eu também tenho feito em casa, com certeza vocês têm feito na casa de vocês, orar por essa nação, pelo nosso governo, pelo nosso presidente, pela prefeitura, pelo prefeito, pelas instituições aí que estão acima de nós, em questão terrena, que eles possam ter a orientação do Senhor para que possamos vencer todas as adversidades da vida. Agradecer ao Senhor pela vida desses valentes guerreiros, que estão na frente aí, no combate a essa enfermidade, os médicos, os enfermeiros, os policiais, De pouco em pouco Deus tem abençoado, e que algumas cidades têm voltado, às suas atividades, mesmo que de maneira gradativa. Nós já queremos agradecer ao Senhor por termos vencido esse período tão difícil, que nós passamos. E já pedindo ao Senhor que possa nos ajudar, que possamos voltar em breve a nos reunir no templo, da Igreja Batista Bortolândia. Já estamos com muita saudade, Então que Deus possa ser por nós nesse momento, como sempre tem sido, tá bom? Não esqueça dessas realidades que nós temos vivido, que você possa interceder aí em sua casa, E sabendo de qualquer notícia, fale com o outro, peça oração para outros irmãos, e juntos nós faremos essa corrente, de oração, para que Deus possa agir sempre em nosso favor, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Nós estamos então no estudo 28, o Evangelho aos Gentios, a parte 4, uma sequência grande. Quem tem a revista aí que nós oferecemos para os nossos irmãos da igreja pode acompanhar esse estudo, Aqui eu vou dar uma visão panorâmica, e você que nos assiste, não é da igreja, não tem a revista, pode acessar um blog, Vida Cristã Sempre, e você terá
todos os estudos e informações importantes lá acerca do reino, da palavra do Senhor. Tá? Hoje, especialmente, nós vamos em Atos 11, 25 a 27, né? É o Evangelho chegando a Antioquia da Síria, a continuação desses estudos feitos pela manhã. Vamos à leitura bíblica. Então Barnabé, sabendo dessa grande revolução que estava acontecendo lá entre os gentios, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, né? E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, por mais este domingo que estamos aqui dedicando as nossas vidas em louvor, em adoração e muito mais que isso, aprendendo da porção da Tua palavra. Abençoa esta nação, Senhor, aqueles que nos governam, que eles possam, ó Deus, conduzir de maneira que agrade o coração do Senhor esta nação. Pedimos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, o irmão Valmir, a irmã Deocleciana e o irmão Israel. Demais irmãos que nós nem sabemos, o Senhor possa continuar cuidando de maneira muito carinhosa com a vida desses irmãos. Abençoa, livra das dores e tudo aquilo que for conforme a vontade do Senhor se realize. Obrigado, Senhor Deus, por irmãos que estão em suas casas nesse momento, orando, nesses dias, nesses tempos, orando e clamando ao Senhor pelas mais ricas misericórdias. Continua abençoando toda a tua igreja, do menor ao maior. Nossos irmãos idosos, o Senhor possa cuidar, Deus, nesses dias de doenças e enfermidades. Que eles possam também ser amparados psicologicamente, espiritualmente. Vem estar com aqueles irmãos que, porventura, estão fracos na fé, na espiritualidade, que o Senhor possa ser aquele Deus que restabelece, ó Deus, toda a comunhão, toda a esperança, todo o compromisso com o reino. Abençoa-nos nesse dia, nessa manhã, e que possamos dedicar-nos tão somente nesse período para aprender da sua santa e bendita palavra. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos irmãos. Vamos lá então ao texto de Atos 11, 25 a 27, com essa chegada, né, de uma maneira mais agressiva do evangelho aos gentios. E agora nós estamos falando aí de alguns personagens que têm o seu destaque aí na carreira cristã e na vida da igreja de maneira geral. Aqui começa então a se desenhar, e eu quero trazer isso para os irmãos, aqui começa a se desenhar como a igreja deveria ser como organismo vivo de Deus. Nesse pedacinho nós podemos ver um retrato que se desenhava naquilo que deveria ser a igreja de todos os tempos, o organismo vivo de Deus aqui na terra, né? O modelo, então, pelo qual as igrejas deveriam seguir, né? Ao longo dos séculos, ou seja, de geração em geração. Eu vejo aqui, meus irmãos, nesses 3 versículos, propriamente dito aqui, nesse texto que nós vamos discorrer nessa manhã, um desenhar da igreja que seria essa de todas as gerações e até o tempo de hoje, o tempo dessa igreja que vivemos, né? Aqui está um modelo, né? E eu quero dar algumas características, né, desta igreja, olhando para essa história e para essa cena que se desenrolou, então, ali em Jerusalém, também em Antioquia. Então, é algo para a gente aprender, né? Esse aqui sirva como modelo para nós nessa manhã, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para a nossa aplicação à igreja do Senhor. Eu quero, então, dar uma lida novamente no texto, versículo 25 e 26, no versículo 26, a parte A do versículo, que diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar
Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Primeiro modelo que eu vejo aqui de igreja, né? Primeiro desenho que eu vejo aqui no primeiro ponto é que a obra cristã ela é comunitária. Primeiro, a obra cristã é comunitária, não é? Não é um só fazendo, ela é comunitária. Ela é uma obra que agrega pessoas e valores para a continuidade da igreja aqui na terra. Veja que coisa importante de nós aprendermos nessa manhã. A obra cristã, ela é comunitária. Percebe que Barnabé, quando ele viu a situação, o desenvolvimento da igreja, como as coisas estavam andando, ele não quer ir sozinho. Ele não quer enfrentar as coisas sozinho, né? Quando ele chega lá em Antioquia da Síria, Barnabé então percebeu a grandeza da obra a ser realizada. E o que ele faz? Quando ele descobre que a obra está avançando, a obra está alcançando as pessoas, ele não enfrenta sozinho. Ele sabe que a obra cristã ela é comunitária, né? Ela deve envolver um monte de pessoas, a igreja de modo geral. E é interessante, quando ele chega lá na Antioquia da Síria, Barnabé chega lá, ele percebe que a obra é gigantesca, é grande, com muita coisa para fazer, muita coisa a ser realizada. E o que ele faz? Sem demora, rapidamente, ele se dirigiu a Tarso. Ele vai lá para Tarso, sudeste da atual Turquia. À procura de quem? À procura de Saulo, que posteriormente, né, é conhecido por nós até o dia de hoje como Paulo. E o que ele faz? O que ele vai fazer lá? É claro, ele vai lá atrás de Saulo porque ele viu que ele não conseguiria desenvolver a obra sozinho. Então, o que ele faz? Ele chega lá e vê que o negócio está, como diria os nossos jovens, bombando. O negócio está crescendo, o evangelho está desenvolvendo, o negócio está acontecendo. E o que ele faz? Ele não fala, vou fazer sozinho o negócio, não, vou desenvolver aqui, isso e aquilo, meus métodos, não. Ele chama Saulo para participar da obra, para que pudesse os dois se fortalecerem mais ainda. O ditado é muito legal, né? Uma andorinha só não faz verão. O velho ditado, e bom ditado esse, que serve para nós. Barnabé falou, o quê? A obra aqui é enorme, eu preciso de mais gente capacitada, gente que conhece o negócio, para fazer o evangelho aqui explodir, crescer, desenvolver. E aí então é interessante o que diz aqui o texto, né? Barnabé, sabiamente, vai até Tarso, cidade, atrás de Saulo, para que ele pudesse então ajudar o desenvolvimento do evangelho lá na Antioquia. E aí, meus irmãos, isso aqui serve de lição para nós. Uma lição maravilhosa. A obra cristã é comunitária. Ninguém faz nada sozinho, né? Uma andorinha não faz verão. Ela precisa de um grupo, né? Essa é a parte figurada, né? Simbólica da situação. A obra cristã é comunitária. E como é bom você poder pegar um texto aqui de maneira bem simples e observar que ao chegar em Antioquia da Síria, Barnabé percebeu a grandeza da obra a ser realizada, o trabalho que ele tinha que fazer, e ele percebe que ele não consegue fazer isso sozinho. E ele então diz aí, sem demora, rapidamente, ligeiramente, ele se dirigiu a Tarso, sudeste da atual Turquia, à procura de um companheiro, de um irmão parceiro, de um amigo, de um crente, para que a obra cristã pudesse avançar cada vez mais. Isso é o que eu chamo de obra cristã. A obra cristã é comunitária, né? Não é para um só fazer.
e os outros ficarem olhando. É para que todos possam se juntar, unir as forças, para que a obra possa alcançar, né, vários cantos do mundo. Isso é muito importante para nós sabermos nesse primeiro ponto. Segundo, versículo 26, agora já a parte B do versículo, que diz assim: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha que informação aqui importantíssima para nós, como Igreja Batista, que gosta de formar novos líderes, formar novos ministros do reino do Senhor. A informação aqui é importantíssima para nós. Segundo, a formação de novos discípulos é fundamental. A formação de novos discípulos é fundamental. E o texto já diz tudo, meus queridos irmãos ouvintes, por si só. O texto diz que durante um ano inteiro, não foi uma semana, um dia, durante um ano inteiro. Olha só o texto, a informação do texto. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, unidos, juntos, se reuniram com a igreja, né, e ensinaram a muitos, ou seja, formaram novos discípulos. Formar novos discípulos é fundamental para a igreja. Uma igreja que não pensa em instruir, em ensinar, em capacitar os membros, ela está fadada ao fracasso. Ela será levada para o abismo, porque, de fato, por ela não ter uma formação, e se essas pessoas que têm um conhecimento mais profundo não passar para frente, para a próxima geração, o que vai acontecer? Provavelmente entrará heresias, entrará coisas que não agradam ao Senhor, como várias coisas que a Bíblia não diz. Vai ser trazida à igreja costumes mundanos, vai ser trazida à igreja coisas que não agradam a Deus, e a igreja não pode ser esse organismo doente, né? Tem que ser um organismo sadio, e para que isso aconteça, aqui está a solução. Talvez, meus queridos, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado batista, mas talvez esse seja o fator principal da Igreja Batista ser uma igreja que está fundamentada na palavra, porque há de fato a formação de novos líderes. A escola bíblica dominical é histórica, ela é e está enraizada, né, nas igrejas batistas, porque nós compreendemos, e certamente isso é uma verdade, que devemos formar novas pessoas para que a igreja possa ter um norte, uma direção a seguir ao longo de toda a geração, ou as gerações. É muito importante isso. A formação de novos discípulos é fundamental para a igreja. Ou seja, as igrejas que não formam novos discípulos, ela corre o risco de se perder. De fato, nunca mais voltar para a palavra. Então é muito importante, como nós vimos aqui, Barnabé e Saulo, eles por um ano inteiro, veja que não é água com açúcar, não é? Que água com açúcar é algo muito momentâneo ali, temporário, não. É algo prolongado, durante um ano inteiro. Um ano inteiro, Paulo e Barnabé se reuniram com as igrejas e ensinaram, ou seja, discipularam
a muitos ali. E aí a igreja alcançou o século 21 no nosso tempo, por causa dessas pessoas. Olha só a informação que tem na nossa revista aí. Ao chegarem a Antioquia da Síria, tá? Ao chegarem a Antioquia da Síria, Barnabé e Saulo iniciaram sem demora o ministério que lhes reservara o Senhor. Qual ministério que reservara para eles? Anúncio e ensino do Evangelho. Está aí na nossa revista essa informação, que é de extrema importância para nós sabermos disso. Eles então chegaram lá em Antioquia da Síria, viram o movimento, aquele monte de pessoas aceitando o Evangelho do Reino, conversões atrás de conversões, e eles então iniciaram sem demora aquilo que Deus chamou eles para fazer, que era o anúncio do Evangelho, que era o ensino do Evangelho, que era a formação de um grupo que certamente liderou a igreja, a continuidade da palavra viva de Jesus, e é por isso que hoje nós temos essa mesma linha de pensamento, e é por isso que nós somos alcançados, e é por isso que queremos alcançar, porque a formação de novos discípulos é fundamental para a igreja do Senhor Jesus. Então fica aqui a dica para você que não é membro da Igreja Batista Bortolândia ou de outra igreja batista, porque nós temos escola bíblica, nós formamos líderes. Fica aqui a dica para você que nos ouve. Uma igreja forte é uma igreja que forma novos discípulos com base séria nos ensinos da palavra de Deus. Que você não possa esquecer isso jamais, tá bom? Terceiro, meu querido irmão e ouvinte, versículo 26, a parte C. Olha quanta informação, apenas no versículo 26. Versículo 26, a parte C do versículo. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Terceiro, meu querido, isso aqui é tão gostoso a gente poder apreciar. A honra de ser chamado cristão. A honra de ser chamado cristão. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Os discípulos eram tão parecidos com Jesus. Olha só, os discípulos eram tão parecidos com Jesus que eles foram chamados de cristãos. Olha que coisa maravilhosa. Era o início de um título com sentido pejorativo, negativo. Porém, se tornou uma honra ter tal título, pois demonstrou ser eles verdadeiros imitadores de Jesus. Quando eles foram chamados de cristãos, era no sentido de zombar, no sentido de diminuir. Olha lá, pequenos cristos, né, andando. Olha lá, os imitadores. E hoje nós vimos claramente que isso foi uma honra. Foi uma honra ter sido chamado de cristãos. Olha só, as pessoas de fora perceberam que eles eram imitadores de Cristo. Agora um cristozinho, era como se dissesse, olha um cristozinho, de maneira negativa. Porém isso se tornou honra para nós, honra para a igreja. Hoje, bilhões de pessoas no planeta, bilhões e bilhões de pessoas no mundo têm esse título de cristão e é uma honra. Sabe onde isso começou, meu querido? Lá no primeiro século, lá no começo da história. Olha que honra! Você tem uma raiz lá nos primórdios da igreja. E para você, para mim, deve ser uma honra ser chamado de cristão. Que coisa boa! Olha só, meu querido irmão. Eles eram tão parecidos com Jesus, tão parecidos com Jesus Cristo, que começaram a zombar dele, dizer, vocês são pequenos cristos.
E aí, meu irmão, esse título dado a nós se tornou uma honra, porque de fato era como se eles estivessem dizendo: olha, aí estão aqueles que se parecem muito com Cristo, e nós devemos nos parecer muito com Cristo. É uma honra, e deve ser uma honra para mim e para você ser chamado de cristão. É motivo de orgulho santo ser chamado de cristão. Se num contexto histórico isso serviu de zombaria, hoje é uma honra ser chamado de cristão. E nós somos bilhões e bilhões no mundo de pessoas que têm Cristo como Salvador. Isso é motivo de muita alegria. Isso é motivo de muita alegria. Deve ser motivo de regozijo para a sua vida. Tá bom? Não tenha dúvida disso. Como é bom você ser chamado de cristão. Hoje até virou, em certo sentido, moda ser cristão, né? Não vamos pelo modismo, não. Nós vamos pela honra de ser chamado. Aqueles que se parecem muito com Jesus Cristo. Versículo 27. Versículo 27 agora. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Meu querido, quarto ponto. Quarto destaque que eu quero dar nesta manhã, nesta lição, é que o mover do Espírito Santo na igreja de Antioquia trouxe despertamento. O mover, meus irmãos, do Espírito Santo ali na igreja de Antioquia trouxe despertamento. A notícia se espalhou. Lembra das boas notícias que eu disse na semana passada? Ela se espalhou de tal maneira que muitos profetas falaram: o que está acontecendo lá? Desceram de Jerusalém para Antioquia para ver aquele grande mover do Espírito Santo na igreja. O grande avivamento, meu querido, promovido pelos irmãos lá na Antioquia, se espalhou e despertou outros para o ministério de evangelização. Despertou outros para a obra, despertou outros para terem compromisso mais ainda com o Senhor. Isso aqui é muito importante para nós. O mover do Espírito Santo foi tão grande na igreja de Antioquia que despertou a curiosidade, despertou a vontade de saber o que está acontecendo. O mover foi tão grande com o quê? Obviamente com a igreja, com Barnabé e com Saulo. Por quê? Porque eles ensinavam a palavra, as pessoas entendiam a palavra e saíam então expondo a palavra para os outros. Isso foi movendo de tal maneira toda a comunidade dos santos, toda a igreja, e isso que chegou lá nos ouvidos dos outros que estavam em Jerusalém. Importante saber disso. Quando há o mover, quando o negócio é verdadeiro, quando o Espírito Santo age no meio da igreja, ela traz despertamento. Agora, é preciso permitir que esse Espírito Santo de Deus haja no meio da igreja. Que ele não fique dentro de uma caixinha escondido, um recipiente onde não possa se expandir. E esse recipiente é você, somos nós, a igreja. Que coisa importante. Deixe então, meu querido, o mover do Espírito Santo na sua vida. E isso vai contagiar toda a igreja. Haverá despertamento. O grande avivamento promovido pelos irmãos da Antioquia se espalhou e despertou outros ao ministério de evangelização, ao ministério de adoração, ao ministério do fazer, do servir. Isso é maravilhoso ouvir. Naqueles dias, alguns ouviram do que estava acontecendo. Alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia para que eles pudessem então ver que movimento era aquele.
porque havia um grande avivamento, um grande despertamento da igreja. E isso foi contagiante ao ponto de alcançar outras regiões fora da Antioquia. Até em Jerusalém, as pessoas desceram para ver o que estava acontecendo. Isto é uma igreja do mover do Espírito Santo. Isso é uma igreja do despertamento espiritual. E é muito importante para nós hoje, nesse tempo tão difícil. Nós vemos um tempo de esfriamento. Em vez de ser um tempo de avivamento, nós estamos vendo um tempo de esfriamento. Aliás, eu não sei, né? Deus é que sabe, mas vai ver que é o tempo da separação, não é? Daquele que é e daquele que não é. Por isso é muito importante você pensar no que estou dizendo. Meu irmão, permaneça aí, ó. Permaneça sendo movido pelo Espírito Santo. Jovens, sejam movidos pelo Espírito Santo. Homens, mulheres, crianças, sejam movidos pelo Espírito Santo. Desperte para a obra. Avance no Evangelho. Né? Prossiga, porque os dias são difíceis. Portanto, permita que o Espírito Santo haja através da sua vida. Amém? Nós vamos aqui então só repassar os pontos para que possamos entender o que nós devemos fazer a aplicação. Não esqueça, a obra cristã é comunitária. Não queira fazer nada sozinho, ok? Não queira fazer nada sozinho. Você não é um super-herói. Procure alguém para fazer, para desenvolver, para que a obra possa avançar. Segundo ponto, meu querido, não esqueça, a formação de novos discípulos é fundamental. Faça um novo discípulo. Discipule as pessoas. Não deixe, não retém para você o seu conhecimento. Passe isso à frente. Terceiro, você precisa entender que é uma honra. É uma honra ser chamado de cristão. É uma honra. É uma honra ser parecido com Jesus Cristo. E quarto e último, o mover do Espírito Santo deve estar na sua vida. Deve estar com você. Isso deve gerar em você um despertamento, uma vontade de realizar a grande obra do Senhor. Que Ele te abençoe nesta manhã ricamente e que essa lição, esse estudo 28, possa ser um estudo que te leve a fazer a grande obra pela qual você foi chamado. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais esse estudo nesta manhã de domingo, um dia que nós nos separamos para estar mais próximos uns dos outros através da ministração da Tua Palavra, dos estudos da IBD nesta manhã. Abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa todos os nossos irmãos. Continua ouvindo as nossas orações. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Continua conosco ao longo deste dia, dando tudo aquilo que necessitamos para logo mais à noite estarmos ouvindo atentamente a Tua Palavra para que possamos aplicar a nossa vida. Muito obrigado. Permaneça conosco. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.